Neste vídeo vamos falar sobre a evolução. Mas o que é isto da evolução? Considera-se evolução as mudanças que ocorrem nos seres vivos ao longo do tempo. Essas mudanças surgem de um ancestral comum e vão divergindo formando novas espécies. Mas o que é ao certo uma espécie? Basicamente são organismos que se conseguem reproduzir entre si e que originam uma descendência fértil. Vamos ver o exemplo da nossa própria espécie. Imaginemos que um americano casa com uma jovem japonesa e juntos têm uma filha. Por sua vez, a sua filha junta-se com um africano e juntos têm um filho. Podemos assim concluir que, apesar de todos serem diferentes, pertencem todos à mesma espécie. Agora vejamos o caso da mula. A mula é um descendente que resulta do cruzamento entre uma égua e um burro. No entanto, deste cruzamento resulta um híbrido que não é fértil. Logo, podemos afirmar que a égua e o burro não são da mesma espécie, uma vez que não produzem descendência fértil. Até agora falámos sobre a evolução e sobre o conceito de espécie. Vimos que foi através da evolução que surgiram as diferentes espécies. E que para ser considerada uma espécie, esta tem que ter a capacidade de se reproduzir e gerar descendência fértil. Sempre que falamos numa espécie, temos de saber que esta é constituída por vários organismos que se distinguem dos restantes por uma característica específica que só a eles é comum. No entanto, a mesma espécie pode apresentar diferenças muito acentuadas entre si. Agora pergunto, alguma vez paraste para pensar que muitas espécies apresentam grandes diferenças entre macho e fêmea? Algumas dessas diferenças são pouco acentuadas, como é o exemplo dos chifres do veado ou da juba do leão. Mas outras são tão diferentes que por vezes pensamos que são de espécies diferentes. A essas diferenças acentuadas entre géneros chamamos dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual pode ser definido como as diferenças acentuadas existentes entre machos e fêmeas de uma determinada espécie. Essas diferenças não dizem respeito só às características sexuais primárias, ou seja, aos órgãos sexuais. São também consideradas as características sexuais secundárias, como o tamanho do corpo, a força, a agressividade, a emissão de sons e a coloração das penas e pelos. Mas qual será o motivo dessas diferenças? Essas diferenças ocorrem em parte devido ao processo de acasalamento, uma vez que os machos têm de captar a atenção das fêmeas para se reproduzirem. Os machos utilizam os cânticos ou colorações mais apelativas para se destacarem. No entanto, o tamanho do corpo e a força são fundamentais para que os machos consigam disputar a fêmea entre os vários interessados. Estas características acentuadas dos machos permitem então conquistar a fêmea, que procura reproduzir-se e formar uma linhagem com as melhores características genéticas. A todo este processo, em como um organismo consegue os seus parceiros, é dado o nome de seleção sexual. Vamos então ver alguns exemplos práticos com os grupos de animais atuais. Nos anfíbios, as fêmeas tendem a escolher os machos maiores e com o canto mais elaborado. Isto porque um canto de timbre mais grave indica que o possível parceiro será maior do que o outro indivíduo da mesma população. Nas aves, como é o caso dos pavões, apresentam a presença de penas longas e coloridas na cauda do macho e coloração mais discreta na fêmea. A principal função da cauda é chamar a atenção da fêmea e garantir a reprodução. Nos aracnídeos, apresentam um dimorfismo sexual inverso aos exemplos anteriores, isto é, em algumas espécies de tarântulas, as fêmeas apresentam estruturas maiores que as dos machos, uma vez que as fêmeas necessitam de uma estrutura corporal superior à do macho para poderem armazenar os ovos durante o seu desenvolvimento. Até agora temos falado sempre sobre espécies atuais, mas e as espécies já extintas? Será que podemos inferir que este tipo de mecanismo de evolução já existia há milhões de anos atrás? A verdade é que sim. Não é possível determinar facilmente se um dinossauro é macho ou fêmea a partir de ossos fossilizados. E, para além disso, são escassos os fósseis de indivíduos encontrados que nos possam dar alguma informação precisa. Os ossos, por si só, podem não ter muito a dizer sobre as características sexuais primárias e secundárias do indivíduo, uma vez que algumas delas consistiam em tecidos moles difíceis de preservar.
Apesar de tudo isto, paleontólogos, com recurso a estatísticas e através de diversas comparações que permitem relacionar a ecologia e a filogenia de animais atuais, têm procurado indícios de dimorfismo sexual na Terra há milhões de anos. Alguns exemplos práticos desta teoria são, por exemplo, o caso do Confucius ornis, uma ave primitiva de 125 milhões de anos, que mostra uma notável diferença na plumagem entre machos e fêmeas. Alguns fósseis de machos mostram penas da cauda em forma de fita, do comprimento do corpo, uma característica que foi interpretada como sendo usada para exibição sexual. Em alguns casos, foi de notar que alguns dos indivíduos não possuíam essa plumagem ornamental, e observou-se que possuíam um tecido rico em cálcio que está presente nas aves fêmeas reprodutivamente ativas, e que era também usado para produzir cascas de ovo. Assim, foi possível inferir que estes últimos casos se tratavam de fêmeas, contendo diferenças significativas em relação ao sexo oposto. Um outro exemplo é de uma espécie de stegossauros, um stegossauro do Jurássico Superior que varia na forma das placas dérmicas, sendo provavelmente uma característica sexualmente dimórfica. Isto é, o macho será o indivíduo com a placa mais arredondada e maior, enquanto que a fêmea será aquela com placas mais pontiagudas e de menor área. Isto acontece porque se espera que os machos investam mais energia para crescer e manter a sua ornamentação. As placas de metamorfose maiores estavam provavelmente sobre seleção sexual e funcionavam para criar uma superfície de exibição ampla e contínua ao longo do dorso do animal. No caso do Pteranodon, existe um padrão que indica que o maior indivíduo é provavelmente o masculino, a menos que o dimorfismo sexual seja revertido nesse táxon. A forma e o tamanho das pelvis sugerem que a fêmea possui um menor tamanho, uma vez que as pelvis desse morfotipo são relativamente maiores e mais profundas do que nos indivíduos maiores. Essa morfologia permitiria um canal pélvico relativamente maior, sendo essencial para a colocação de ovos. Um caso ainda mais especial é o do tamboril de águas profundas, uma espécie estável que existe desde o Cretácico Médio. Estes peixes pertencem à ordem dos teleósteos lopiformes. O dimorfismo e simbiose sexual deste grupo é notório, sendo a relação de tamanho macho e fêmea muito diferente, onde o macho é pequeno e a fêmea é muito maior. Este dimorfismo separa as tarefas dos dois sexos. As fêmeas possuem adaptações que melhoram a sua estratégia de alimentação lopiforme por atração passiva, através da sua espinha dorsal com um isco luminoso no final. Os machos são adaptados apenas para procurar ativamente por uma parceira sexual. Vamos agora a um suposto caso prático. Os ceratopsídeos são conhecidos por ostentarem os seus grandes chifres e projeções cranianas. Acredita-se que estes ornamentos poderão ter desempenhado um papel importante na seleção sexual. Imaginemos uma população de protoceratops, composta por 2 fêmeas e 6 machos. As fêmeas, através da atração sexual, irão optar por acasalar com os machos que possuem as características que desejam passar à sua descendência. Assim, os machos mais saudáveis e vistosos, isto é, com as maiores projeções cranianas, irão reproduzir-se gerando descendência com as mesmas características. Já os machos com as menores projeções cranianas não irão passar características à sua descendência. Assim sendo, a próxima geração de protoceratops será composta por machos com projeções cranianas maiores, e assim sucessivamente. Os traços nos machos são assim favorecidos por elementos do sexo oposto, e assim, com o tempo, podem tornar-se mais elaborados e extravagantes, de acordo com as exigências das fêmeas. É assim de concluir que, ao compararmos espécies atuais com as espécies já extintas, é possível inferir que o comportamento e os vestígios de fósseis são consistentes com o comportamento de espécies semelhantes atuais. Com tudo isto, existem possíveis evidências para a presença de dimorfismo sexual em animais já extintos.